Graça e paz, igreja. Um bom dia a todos. É sempre bom estarmos reunidos na presença de Deus, nessa presença que nos cativa todos os dias. Irmãos, hoje eu quero tratar sobre um tema bem necessário para a igreja, não somente para a nossa igreja local, mas é uma necessidade para a Igreja Universal de Cristo Jesus, para essa igreja mística. E como fazemos parte desse corpo místico, é necessário entendermos da nossa biologia de sobrevivência espiritual. E hoje eu quero falar sobre um dos temas que é essencial para a nossa sobrevivência. Amém? Eu quero convidá-los a abrirem as nossas Bíblias. Em primeiro momento, nós vamos trabalhar o livro de Amós, Amós capítulo de número 8, verso de número 11. Depois nós vamos trabalhar Mateus capítulo 5, verso 6 e João capítulo 4, do 1 ao 26. Vamos ler a princípio somente Amós, amém? E os outros textos nós vamos trabalhar no decorrer da mensagem. Amós capítulo 8, verso de número 11. Diz assim a palavra de Deus: Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei sobre a terra fome, não de pão, e sede, não de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Mais uma vez. Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei sobre a terra fome, não de pão e sede, não de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Irmãos, imagina você perdido em deserto, aproximadamente entre 40 a 45 graus. E você vai andando e caminhando nesse deserto. A primeira sensação que o nosso corpo ele exige é água. A primeira coisa que passa em nossa mente é ingerir água, porque o deserto exige isso. O corpo humano, irmãos, ele é um sistema de urgências. E o nosso próprio corpo, ele demanda, né? E aponta sinais para o nosso cérebro identificar uma necessidade. E o nosso corpo, irmãos, ele precisa de elementos fundamentais, que é a comida e a bebida. O homem, ele não consegue viver muito tempo sem água e sem comida. O homem não consegue viver por muito tempo sem esses dois elementos fundamentais para a nossa sobrevivência biológica. Se você não achar água e não achar o que comer, a consequência é a morte. Você vai morrer se não for preenchido por esses elementos. E a vida espiritual, irmãos, ela funciona sob a mesma lei biológica. O que a comida e a água são para o corpo, a presença de Deus é para o nosso espírito. No entanto, vivemos em uma geração que tenta saciar a alma com alimentos ultraprocessados, entretenimento, né? Posses, status, ter uma vida próspera financeiramente, em detrimento de uma vida rica em Deus. E enquanto nós estamos morrendo por falta de inanição espiritual, nós não percebemos
nós não olhamos para o nosso espírito. A Bíblia deixa bem claro que o espírito está pronto, mas a carne é fraca, correto? Isso é um espírito que se alimenta, isso é um espírito que bebe da fonte da água da vida. Imagina aquele que não consome o alimento do céu, a sua palavra, e não bebe da água do Santo Espírito. Já existe uma luta para quem está apto, imagina para quem não está. E hoje eu quero chamar a sua atenção para isso. Estamos morrendo de inanição enquanto tentamos nos saciar com o pó deste mundo. Precisamos entender que a nossa necessidade de Deus não é um luxo religioso, é uma emergência vital. Amém? Então, vamos adentrar aqui nesse texto, ao qual nós acabamos de ler. Amós, irmãos, ele profetizou em dias de fartura financeira, mas de miséria social. Amós, ele profetizou no 8º século antes de Cristo. Ele profetizou para a nação do Reino do Norte, a nação de Israel. Voltando um pouquinho para vocês entenderem, quando Salomão, ele governou sobre todo o território, as 12 tribos, no final de sua vida, ele pecou contra Deus, adorando aos deuses de suas esposas. E com isso, Deus, ele dá uma sentença à sua descendência. Ele traria um cisma entre a nação. E isso aconteceu logo após ele morrer. Roboão, seu filho, assume o poder. E ele agora, ele age com vara de ferro sobre o povo que já estava oprimido. Então, ocorre um motim. Jeroboão I, ele volta para Israel. E ele consegue levar 10 tribos para si. Daí forma a tribo do norte, ou o reino de Israel para alguns. Judá e Benjamim ficam ainda sobre a orientação da linhagem davídica. Mas agora, as outras 10 tribos estão sentenciadas a viverem sobre outro domínio. Na formação desse novo reino, o Reino do Norte, ele pendura por 209 anos, sendo 19 reis e 8 dinastias sobre este reino. Nenhuma dinastia conseguiu se firmar. Todos os 19 reis foram reis maus, reis que pecaram contra Deus. A primeira coisa que eles fizeram foram mudar o local de adoração. Eles não permitiam mais que o povo, o reino do norte, eles subissem para o reino do norte para adorar a Deus em Jerusalém. Eles fixaram agora locais de adoração. O primeiro foi em Dan e o segundo em Betel. Não foi somente isso, a mudança de adoração, de local de adoração. Eles também agora, eles direcionam a quem eles deveriam adorar. Eles confeccionam ídolos, bezerros de ouro, para a adoração do povo. E isso fez toda a nação pecar contra Deus. E eles continuaram com isso. Amós, ele se levanta, como eu disse, no 8º século, agora, no reinado do rei Jeroboão II. E esse reino durou 42 anos, irmãos. Foi um reino de bastante prosperidade financeira, como eu havia falado. Foi um reino que trouxe bastante, alargou as terras e conquistou bastante riqueza para o povo. Entretanto, dentro do próprio povo havia facções. Enquanto os ricos prosperavam, os pobres eram vendidos por troca de sandálias. Enquanto os ricos prosperavam, enganando a sua própria nação, colocando
uma comida de segunda categoria, de segunda equivalência, trocando a medida da balança para subornar, para enganar aqueles que compravam. As mulheres de Israel, elas pervertiam a mente dos seus maridos, ludibriando eles a continuar um engano. De vez de elas serem auxiliadoras, elas estavam utilizando o mesmo princípio de Eva para a queda. Ao ponto de o profeta Amós chamar elas de vacas de Bozã. Amós, ele era um criador de gado. E também ele plantava sicomoras. Ele era da tribo do sul, da nação do sul. Mas Deus mandou ele pregar para a nação do norte, porque não havia mais profeta, não havia mais aquele que comunicasse a palavra de Deus naquele período. E Deus, ele dá a pior sentença para o povo. Ele falou: por falta de reconhecimento, por falta de voltar ao caminho correto, eu enviarei fome e sede sobre essa nação. Não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as minhas palavras. A pior sentença para o homem é Deus permitir que o homem não ouça mais ele. É o silêncio de Deus. É Deus permitir que o homem siga o seu próprio coração, sem direcionamento. Isso você encontra em Romanos capítulo 1, verso 18 em diante. A pior privação, como diz Remy Bavinck, o maior juízo é Deus entregar o homem ao silêncio, sem a palavra, perdendo o mapa, a bússola, o alimento correto. O perigo, irmãos, da saciedade errada é o que estava acontecendo com Israel. Israel estava satisfeito com seus rituais, mas vazio de Deus. Quando estamos satisfeitos com o mundo, irmãos, não sentimos fome do céu. Quando somos satisfeitos com os prazeres que existem nesta terra, nós não temos fome por Deus. E isso é um alerta para os nossos dias. Isso é um alerta para o nosso tempo. Estamos vivendo tempos semelhantes ao tempo de Amós, onde a justiça não é pregada, mas sim o engano. Onde a elite domina o seu povo e humilha o seu povo. Onde existe uma polarização política para separar a nação de uma visão correta e justa. Todos querem o seu próprio bem, mas esquecem um do outro. Esquecem em oferecer e sacrificar os seus corações em prol do reino de Deus. Amós, ele profetiza em um cenário de falsa segurança. Israel tinha templos cheios, mas corações vazios. A pior, irmãos, a pior escassez é o juízo de Deus. Não é apenas a economia, mas a retirada da sua palavra. Eu vou repetir isso, irmãos. O pior castigo é quando Deus entrega o homem à sua própria cegueira. Nós temos que ter essa noção. Buscar a Deus, irmãos, não é passatempo religioso. É uma questão de sobrevivência. Se a palavra cessar, o povo perece. A Bíblia é bem clara: o meu povo perece por falta de conhecimento. Se não temos a palavra da vida em nosso ser, se não nos alimentamos desta palavra, a situação é clara: morreremos. Morreremos. O resultado é claro:
morte sem precedentes. Estaremos com a visão de Ezequiel, no capítulo 37, como o vale de ossos secos, necessitados, sem vida. Mas glória a Deus, que Deus dá uma esperança para as nossas vidas. Glória a Deus que Jesus chega e intervém na lógica do juízo. Jesus, Ele transforma a fome em uma porta de acesso para o seu reino. Jesus fala em Mateus capítulo 5, verso 6. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. A necessidade como virtude. Deus não preenche corações cheios, irmãos, de si mesmos. Deus, Ele procura homens e mulheres que conhecem a sua urgência espiritual. Se você está hoje aqui e se sente vazio, glória a Deus por isso, porque Deus, Ele há de saciar. Deus, Ele há de preencher esse vazio. Mas para isso você precisa analisar o seu coração. Tirar essa sujeira, tirar isso que tem preenchido o local único, exclusivo de Deus. E isso, irmãos, aplica algo fundamental sobre as nossas vidas, porque nós viemos aqui para quê? Qual foi o motivo de você adentrar nessas portas? Não foi para adorar a Deus? Eu acredito que todos vieram aqui para adorar, e assim deve ser. Mas a verdadeira adoração, irmãos, ela não parte de talento ou técnica. Ela não parte desses momentos que nós estamos aqui. A verdadeira adoração, ela parte de uma fome e uma sede pela presença de Deus. Só famintos adoram. A adoração verdadeira, irmãos, é quem entende que precisa da presença de Deus. É quem entende que estamos como um esqueleto espiritual e precisamos ser cobertos por carne, por nervos, por pele e pelo sopro do Espírito Santo. Então, um verdadeiro adorador entende que ele é um ser faminto pela presença de Deus. Hoje foi louvado hinos que chamam isso, que falam sobre isso. Uma chuva que retira a nossa sequidão. Águas que purificam a nossa alma, que lavam os pecados, a imundícia do nosso ser. E precisamos disso, mas não vale apenas falar, irmãos. É necessário agir e viver. A lógica do reino é o seguinte: no reino de Deus, o vazio é um pré-requisito para o enchimento. O verdadeiro adorador é aquele que reconhece que o seu estoque próprio acabou. Eu preciso ser cheio de Deus. Eu preciso ser cheio do Santo Espírito de Deus. A minha situação não é favorável, pelo contrário, eu preciso ser cheio. Adoração, irmãos, não é um esforço humano para alcançar a Deus, mas é uma resposta de um coração faminto, a iniciativa de um Deus, irmãos, que se oferece como pão para a nossa vida. Jesus fala: eu sou o pão da vida. Eu sou o pão que desceu do céu. Quem tem fome, coma dele. Ele é o pão que mata a nossa fome para todo sempre. E, irmãos, eu não quero me estender nesta mensagem.
Eu não quero me estender repetindo palavras até de efeito. Eu quero que vocês compreendam a sua necessidade. Eu quero que vocês façam um autoexame de si. Vocês estão satisfeitos em Deus? Vocês têm se alimentado de Deus? Porque não basta vir aqui todos os domingos, irmãos. Não basta estar aqui em todas as reuniões de oração. Aliás, as reuniões de orações provam muito da sua fome e da sua sede. O seu compromisso com Deus prova muito do que você tem se satisfeito. Homens e mulheres na história, eles caminhavam milhares e milhares de milhas para encontrar, para ouvir a pregação do Evangelho. Eu estava vendo um testemunho nas Portas Abertas de uma equipe missionária em Angola. Ela começou a pregar lá e essa mensagem foi espalhada entre outras tribos, ao ponto de um homem decidir sair da sua tribo e andar 15 dias para encontrar e ouvir a palavra de Deus. Ele andou 15 dias porque estava com fome e com sede da presença de Deus. E hoje nós não nos incomodamos com isso. Hoje nós acordamos no domingo e falamos: não sei se eu quero ir para a igreja. Acorda e fala: não sei se eu quero ler a palavra de Deus, se eu quero orar, se eu quero jejuar. O jejum, irmãos, é fome por Deus. A oração é sentar à mesa e se alimentar da presença de Deus. A palavra é esse alimento que nos sustenta. E a água, irmãos, é o Santo Espírito que nos lava diariamente, nos transformando, nos moldando, nos chamando para mais próximos dele. Existe uma passagem ao qual eu falei que nós iríamos meditar também, em João capítulo 4. Lá é narrado a história de uma mulher em um poço, lá em Samaria. Aqui, nessa história, vemos a aplicação prática desta fome, desta sede. A mulher samaritana era uma mulher que tinha esse exemplo perfeito de alguém que pertencia à aliança. Conhecia a história de Jacó e a expectativa do Messias. Contudo, ela havia buscado saciados em poços errados. Era uma mulher que estava usando o cântaro, o cantil para pegar água, de forma paliativa. De forma que ela pegava a água e voltava no outro dia para pegar mais. E Jesus, ele confronta essa mulher. Ele confronta e mostra o caminho correto para essa mulher. A religiosidade, irmãos, sem saciedade, era o que acontecia com essa mulher. Ela tinha o poço de Jacó, a herança, mas continuava com sede. Ela tinha tradição, mas não tinha a água da vida. E muitas vezes nós nos encontramos nesse mesmo quesito. Nós temos herança, somos filhos de Deus, somos uma igreja tradicional, bíblica, uma igreja reformada. Muitas vezes nós batemos no peito, né? Somos uma igreja reformada. Mas somos uma igreja que não tem fome nem sede. E isso é somente tradição. Deus, ele nos chama a beber da água da vida. E o verdadeiro adorador, irmãos, como eu falei,
é um faminto encontrado por Deus. Jesus não a repreende apenas pelo seu pecado. Ele atrai para a sua fonte. Eu tenho uma água superior a esta água, ao qual que você beber jamais terá sede. Eu tenho esta água. E entende, irmãos, como eu falei, esta água não é Cristo. Ele é a fonte, Jesus Cristo é a fonte. A água é o Espírito Santo. Jesus nos chama para sermos verdadeiros adoradores que adoram em espírito e em verdade. E os verdadeiros adoradores que adoram em espírito e em verdade, irmãos, eles nascem quando reconhecem que Cristo Jesus é o pão e que precisamos urgentemente do Santo Espírito, esta água que sacia a nossa vida. Quem desfruta desta água, irmãos, diz a palavra de Deus, que rios de águas vivas fluiriam de dentro do seu próprio ventre. Esta água deve fluir sobre a sua vida. Essa água deve emanar sobre a sua vida. Como disse John Stott, a vida cristã é uma resposta à iniciativa graciosa de Deus. Quando ela reconhece a sua sede, ela abandona o cântaro, para se tornar uma anunciadora da fonte. Sabe quando eu sei que a igreja está com sede e fome de Deus? É porque aquele que bebe da água da vida e aquele que come do pão da vida, ele não fica parado. Ele anuncia: eu encontrei a fonte de vida eterna. Ele anuncia: eu encontrei o pão que sacia a minha alma. Essa mulher, ela foi encontrada por Cristo Jesus. E a partir daí, ela anunciou o evangelho em Samaria, ao ponto que as pessoas iam ao encontro de Cristo por causa dela, na primeira instância. Mas depois, eles ouviram a palavra de Jesus, eles falaram assim: não precisamos mais do seu testemunho, porque Cristo Jesus basta. Porque Cristo Jesus basta. Estamos anunciando o evangelho, irmãos? Estamos pregando o evangelho? Cristo, irmãos, Ele é o único alimento que nos preenche. Mas muitas vezes é triste falar como pastores, mas analisando de forma fria a igreja ela não desperta. A igreja está atrofiada, ressequida. A igreja ela não dá um salto de esperança, de dizer: eis-me aqui, envia-me a mim. Estamos tristes, irmãos, porque amamos vocês. E cobramos vocês, porque desejamos o bem de vocês. A Bíblia fala que Deus corrige aquele que ama. Deus cobra a sua igreja. Deus cobra a sua igreja. Deus cobra hoje nós por fome e sede de sua presença. Não somente ouça essa mensagem e saia daqui da mesma forma, mas busque a Deus hoje. Busque a Deus agora. Não espere o amanhã pertence a Deus. Se hoje for o seu último dia, o que você está ofertando a Deus? Se hoje for o seu último dia, qual água que você está dando a outras vidas? Se hoje for o último dia, irmãos, o que você dirá a Deus? Quais são as obras de suas mãos?
Qual é o seu estado diante dele? Não existe outro lugar para irmos. Como Pedro afirmou lá em João capítulo 6, verso 68. Para quem iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna? Não adianta fugir. Não adianta fugir. Não adianta buscar em outros lugares recurso para a sua fome, para a sua sede. Pedro, ele falou em um certo momento: nós deixamos tudo por causa de ti. Está na hora de nós deixarmos nosso eu, a nossa zona de conforto, e caminharmos para Cristo Jesus, levantando a bandeira ao qual fomos chamados. Cristo é o pão da urgência. Ele é o maná que desceu do céu. Precisamos dele com a mesma pressa de quem não come há dias. Se este pão, a alma desmaia no meio da jornada. Sabe por que muitas pessoas, elas caem no meio da jornada? Porque não se alimentaram o suficiente de Deus. Não se bebeceram de Deus, de sua presença. Elias, antes de caminhar por 40 dias sem parar, Deus ofertou a ele um maná do céu, alimentos ao qual ele ingeriu para caminhar o caminho que estava proposto a ele. Antes disso, ele havia perdido a sua própria morte debaixo de um zinco, achando que ele era o último profeta, achando que ele era a última bolacha do pacote, a última Coca-Cola do deserto. E Deus falou: não, Elias, ainda há 7.000 que não se prostraram. Ainda há 7.000 que não se prostraram. Ainda há pessoas famintas por Deus. Deus nos chama a assumirmos as nossas responsabilidades diante de Deus. Se eu sou um pastor, eu devo assumir a minha responsabilidade como pastor. Se você é um diácono, você deve assumir a sua responsabilidade como diácono. Se você é um membro do corpo ativo, você deve assumir a sua responsabilidade. Não cobre um do outro, cobre de si mesmo a sua responsabilidade. Eu não posso cobrar de ninguém aquilo que eu não faço, irmãos. Eu não posso cobrar de ninguém aquilo que eu não realizo. Está na hora da igreja despertar. Está na hora da igreja se levantar. O Espírito é essa água. E Jesus prometeu que se alguém beber dela, rios de água viva fluirão do seu interior. Então deixa fluir o rio sobre a sua vida. Assuma a sua responsabilidade. Assuma o seu dever como cristão. Não espere pelo pastor. Não espere por ninguém aqui. Realize a obra. Você que tem que ter fome. É você que tem que ter sede. É você que tem que chamar a atenção de Deus como um verdadeiro adorador. Porque é Deus que procura os verdadeiros adoradores que adoram em espírito e em verdade. Que Cristo Jesus possa nos encontrar nesta manhã. Que Cristo Jesus possa nos despertar nesta manhã. Não durmam. Acordem, é hora de ser despertos pela palavra de Deus, pela urgência de Deus. Deus falou para o povo de Israel e eles não deram ouvidos, e a consequência foi, em 722 a.C.,
Senaqueribe invadiu Israel, a tribo do norte, e levou o povo cativo, e nunca mais o povo voltou a ser a mesma nação. Eles realmente experimentaram a fome e a sede de Deus, o juízo de Deus, e isso é um alerta para a nossa igreja. Há tempo, agora, um tempo próprio para buscar a Deus. Então busque a Deus antes que o juízo de Deus venha sobre nós. Entenda, o juízo é para o seu povo. O juízo é para a sua casa. O juízo é para a sua família. Mas pastor, você está sendo muito duro. É o que a palavra de Deus diz. Os líderes foram levados como escravos. Mulheres foram tomadas à força, violentadas. Crianças foram mortas e levadas para ser escravas. Nós não desejamos isso. Que os nossos filhos sejam escravos do pecado, escravos do sistema deste mundo. Nós não desejamos que as nossas esposas sejam violentadas de forma psicológica por falta de uma liderança que defenda o seu lar. Nós não queremos que os soldados sejam mortos na guerra, porque não estão aptos a levantar as suas espadas para combate. Porque não sabem usar a palavra de Deus, que é a espada da justiça. Está na hora de nós desembainharmos as nossas espadas e começarmos a animar. Tirar toda a oxidação, todo o ferrugem e deixar ela pronta para o combate. Nós estamos neste mundo, irmão, mas não somos deste mundo. Somos forastreiros, imigrantes. O reino de Deus está vindo. A grande batalha está anunciada. Dias terríveis virão, diz o Senhor, em que Ele enviaria fome e sede. Dias terríveis, a grande tribulação há de vir e assolar este mundo. Muitos de nós seremos perseguidos, mortos à espada por causa do Evangelho de Deus. Mas devemos estar preparados para não negarmos o nome de Cristo Jesus. Há uma esperança para nós, e essa esperança é Cristo Jesus. Então, irmãos, hoje, adore a Deus. Adorar é admitir que Deus é a fonte e nós somos o leito seco. Ele é o pão e nós somos a fome. Existe um hino do Morada que diz assim: eu não trouxe nada para a mesa, apenas uma fome e uma sede. Apenas uma fome e uma sede. Que possamos, nesta manhã, trazer para a mesa de Deus, a mesa da oração, esta fome e sede por Deus. Vamos chegar aqui à conclusão, irmãos. Existe um chamado para o banquete. A adoração não parte da nossa perfeição. Ninguém aqui é perfeito. Ninguém. Eu não sou perfeito. Minha esposa não é perfeita. Minhas filhas não são perfeitas. A adoração parte desse prisma. Necessitamos da perfeição. Necessitamos de Cristo Jesus. Se você tem sede nesta manhã, peça a Deus que Ele há de saciar-se. Se você tem fome nesta manhã, peça a Deus que Ele há de te alimentar. Deus está procurando aqueles que não suportam mais viver do eco das palavras, mas que desejam a palavra da vida. Então, irmãos, vamos ficar de pé. Eu vou fazer 6 perguntas para vocês.
E eu peço que vocês orem por essas 6 perguntas, de forma honesta. Identifiquem o seu cântaro. Identifiquem, irmãos, o que você tem usado para tentar saciar a sua sede fora de Cristo. Fechem os seus olhos e identifiquem isso. O que tem sido instrumento paliativo para não beber da fonte da água da vida? Segundo, irmãos, ponto, cultive uma fome por Deus. Peça ao Espírito Santo que desperte em você uma urgência pela presença de Deus. Não é pelo pastor, não é pelos louvores, é pela presença de Deus. Não é pelo seu marido ou pela sua esposa, é pela presença de Deus. Terceiro, irmãos, responda agora, não espere o amanhã, o banquete está posto, irmãos. Beba da água e coma do pão. Quarto ponto, irmãos, avalie o seu apetite. Você tem mais fome das coisas do mundo ou das coisas de Deus? Você tem mais fome das coisas deste mundo, deste século, ou de Deus? E quinto, irmãos, busque de forma urgente. Não espere a crise chegar para buscar a palavra de Deus. Busque o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Isaías 55, verso 6. E sexto, vida de oração. A oração, irmãos, é o momento onde nós sentamos à mesa para comer do pão da vida e para beber do Santo Espírito. Leia a palavra de Deus, ore essa palavra e se alimente de Deus. Amém? Vamos orar esses 6 pontos. Todos decoraram? Identifique o seu cântaro, cultive a fome, responda agora, não espere para amanhã, avalie o seu apetite, busque com urgência e tenha uma vida de oração. Amém? Vamos orar.